Diante da incoerência, o clima no Brasil está fervendo, mas um fragmento da história pode salvar o Brasil. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Bom, tem dia que há tantos absurdos que o meu cérebro dá tela azul. Vou tentar resumir as notícias do dia de ontem, neste livro que poderia ser chamado de Alice no País da Corrupção. Bom, o modelo de Estado assistencialista já faliu no mundo inteiro. Não há gerência, muito menos dinheiro. E com o passar dos dias, acumula-se dívidas e inseguranças. Mas o Brasil conseguiu ser o mais falido entre os modelos falidos. Bom, já temos o pior retorno em impostos do mundo. E agora estamos enfrentando a realidade de que poderemos nem ter mais retorno no futuro. Bom, isso seria o roubo oficializado pelo Estado. No caso, seria um Estado ladrão. Saúde, educação, segurança pública e até as aposentadorias estão em xeque. Bom, a saúde no país nunca foi boa, apenas um quebra-galho. Mas os últimos relatórios apontam para um colapso. Na educação não é diferente. O ensino público no Brasil, ruim, desigual e estagnado. E na segurança pública a coisa está muito pior. Bom, eu fico aqui me perguntando como um país rico deixou o PCC controlar ao menos 40 fundos de investimentos com um patrimônio de mais de 30 bilhões de reais. Segundo o órgão federal, os fundos financiariam a compra de um terminal portuário, 4 usinas de álcool, 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis, como fazendas milionárias no interior de São Paulo. Bom, como o Estado deixou o PCC ter o poder de um Estado, a não ser que o Estado seja um parceiro do PCC. E é claro que na ordem, as Forças Armadas devem ser as primeiras a falirem. Afinal, o PT já deixou isso muito claro. Os militares vão ser os primeiros a perder. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Até a Globo está divulgando a falência da CLT, ao apontar o crescimento de trabalhadores independentes. Afinal, o povo brasileiro está descobrindo que pode ganhar mais sem a interferência do Estado. Enquanto deveríamos estar falando de problemas reais, estamos tentando sobreviver para garantir um futuro onde ainda possamos fazer as denúncias. Bom, a Vaza Toga 3 escancara mais um capítulo da novela autoritária. A tentativa de calar críticas ao TSE. O escritório de Moraes era uma verdadeira Gestapo. Palavras legítimas do debate público viraram chaves para uma perseguição. E qualquer postagem crítica virava ataque à democracia. Palavras simples como urna eletrônica e voto auditável recebiam pedido de rastreio. Também ficou evidenciado que o escritório de Moraes tinha alvos conservadores. Alguns eram parlamentares. Vargas, juiz auxiliar de Moraes, demonstrou um certo desejo em ferrar Carla Zambelli. Também foi revelado que a rede de Jason Miller estava sendo monitorada desde 2022. Bom, isso não é nenhuma surpresa para mim, que está sendo monitorado desde 2018. Miller publicou a postagem de Eduardo Bolsonaro, que afirmou que o ataque à plataforma causou impacto nas eleições brasileiras. Bom, em parte da mídia parece anestesiada diante de acusações gravíssimas. Bom, o bastidor teve acesso a documentos que revelam mais uma ponte para burlar as sanções americanas. Na matéria é afirmado: documentos obtidos pelo bastidor revelam que o empresário brasileiro Roberto Viana, dono da Petra Energia,
usou sua relação com o ministro da Defesa, José Múcio, e com o governo Lula para negociar a venda ao Brasil de petróleo iraniano por meio da Seper Energy Jahar, a SEG, companhia usada pelo regime de Teherã para escapar das sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. A operação envolve China, que atua como destino principal do petróleo iraniano, usando intermediários e refinarias para mascarar a origem do produto. O caso levanta sérias questões sobre evasão de sanções internacionais e a participação de atores estrangeiros em transações sensíveis. Bom, isso transforma o Brasil em um violador das leis americanas. Bom, e vai para a pilha de denúncias. Uma pilha que já é deste tamanho. Para Natuza, o parlamento optar por qual foro deve ser julgado é uma ameaça à democracia. A afirmação é um completo disparate. O verdadeiro poder representativo reside no parlamento. E é muito mais democrático transferir o poder centralizador do STF para os juízes de carreira, atuando na primeira instância. A verdade é uma só. Os parlamentares estão sendo tão ameaçados pelo STF que preferem encarar os juízes de primeira instância. Afinal, estamos vendo todo tipo de absurdo. A notícia de que a AGU quer cobrar da família Bolsonaro o custo do escritório contratado nos Estados Unidos beira o surrealismo. Estamos falando de um governo que desperdiça bilhões em emendas secretas, viagens luxuosas, obras superfaturadas e estatais loteadas por partidos. No fundo, essa cobrança é menos sobre dinheiro e mais sobre recado. Quem ousar desafiar o sistema pagará. Tudo por um sentimento de vitória, mesmo que a justiça seja lançada na lata do lixo. Bom, e no tema anistia, eu publiquei ontem um vídeo de Roberto Barroso na defesa de Cesare Battisti. Em sua defesa, o ministro fala em anistia para pacificar o país. E se nós demos a anistia, eu não estou aqui fazendo um juízo crítico dessa decisão, mas se nós demos a anistia para todos, é não só moralmente legítimo, como moralmente desejável que o presidente da República do Brasil não venha a punir no Brasil pessoas que aqui estão por fatos que nós tomamos a decisão política de não punir. Na vida, senhores ministros, existem missões de justiça e existem missões de paz. Quando o Supremo Tribunal Federal Brasileiro validou a decisão da anistia, legitimou a opção por uma missão de paz. E o presidente do Brasil fez essa escolha, aplicando a melhor ética kantiana. Durante o regime militar brasileiro, o presidente João Figueiredo optou pela anistia ampla, geral e estrita, sancionada em 1979 como estratégia para pacificar o país e abrir caminho para a redemocratização. Digo com a autoridade de quem viveu a juventude tantos anos de adulto, sob a esperança de ver o pai anistiado. E o foi 2 vezes. Vi na minha própria família o amargor de ser órfão de pai vivo. Conheci as frustrações do soldado afastado da pátria e de seu serviço por delito político. Certos eventos, melhor silenciá-los em nome da paz da família brasileira. Pelo respeito à lei, como expressão da realidade nacional, e não como produto de alienações deformadoras. Em todo o processo histórico, há um momento certo para a tomada das grandes decisões. Acredito havermos chegado ao nosso. Em audiência, Paulo Figueiredo, neto de João, falou sobre esse fragmento da história. Mas além do presidente Bolsonaro, nós temos uma situação muito mais grave, porque se você for buscar o inquérito das fake news, o inquérito das milícias digitais, todas as PETs, e forem buscar todas as pessoas que estão citadas nessas PETs,
você está falando de mais de 5 mil pessoas que foram, de alguma forma, perseguidas políticas, ou investigadas, ou presas, ou tiveram que depor, ou foram citadas em processo. Além dessas 5 mil, você tem uma parcela enorme da população que passou a ser alvo do que se chama de chilling effect. O que é o chilling effect? É o medo onde as pessoas se autocensuram para evitar que elas sofram o mesmo destino das outras que estão sendo perseguidas e que estão sendo feitas de exemplo. Ninguém busca interferência no judiciário, mas há um caminho que é a saída através de uma anistia. E não é uma anistia de redução de pena, não é uma anistia para alguns, não é uma anistia para poucos, não é uma anistia para muitos. O Brasil precisa de uma anistia da mesma forma que foi dada pelo meu avô, o ex-presidente João Figueiredo, em 1979, quando o Brasil precisou, naquele momento, de um processo de pacificação. E sim, muitos naquele momento disseram, olha, vamos dar uma anistia, mas não vamos dar uma anistia para os terroristas de esquerda que explodiram bombas, que sequestraram o embaixador, que assaltaram bancos, que mataram pessoas. Não vamos dar uma anistia a esses. Do outro lado, muitos diziam, não vamos dar anistia aos militares que cometeram excessos, que foram torturadores, que cometeram qualquer tipo de excesso. Mas o meu avô teve a sabedoria de dar uma anistia ampla, geral e restrita. Porque apesar de entender que erros pudessem ter sido cometidos, ele sabia que esse era o caminho político para a pacificação do país. O jornalista exilado Alan dos Santos também ganhou um espaço na audiência pública. Eu sou jornalista, membro da SPJ, a Society of Professional Journalists, aqui nos Estados Unidos. Sou cadastrado como jornalista no Brasil também. O canal cresceu bastante a ponto de incomodar a grande imprensa, porque não recebeu um mísero centavo do governo federal. E eles me censuraram. Derrubaram minhas redes sociais no mundo inteiro, contra as leis americanas, inclusive. E por causa disso, Alexandre de Moraes responde a um processo onde ele é réu aqui nos Estados Unidos. Hoje, livre, com a minha família, estou aqui com a minha família no carro comigo, falando com os senhores, a minha esposa, meus filhos, pessoas que eu fiquei 3 anos e meio sem ver, mesmo com uma filha doente. Minha filha, que quase morreu de meningoencefalite, saiu viva da UTI, graças a Deus, sofre as sequelas. Eu não poderia pagar o tratamento da minha filha, porque Alexandre de Moraes proibiu que eu tivesse contas bancárias no Brasil, então eu não poderia sequer pagar fisioterapia, remédios e todos os tratamentos da minha filha. Fui pessoalmente ao encontro do senhor Alexandre de Moraes no hotel onde ele se encontrava em Nova York. Alexandre de Moraes, ministro do STF, comportou-se como um rato. Não teve a coragem de me ver pessoalmente, não teve a coragem de me ver de frente. A ordem que ele deu aos policiais era para avisar, e para as seguranças, que era para avisar quando eu estivesse na frente do hotel, que era para ele sair por trás. Comportando-se ainda como um rato, ele quis acabar com minhas redes sociais, as minhas empresas, as minhas contas bancárias, inclusive nos Estados Unidos. Porque o único resquício de liberdade e democracia republicana que nós temos hoje no Brasil é o legislativo e o executivo dos estados. Porque o poder federal é cúmplice da tirania do STF. É culpa sua, Alexandre de Moraes, que as pessoas estão sofrendo nos presídios. Alexandre de Moraes, não desejo nem sequer a morte, nem sequer a prisão de Alexandre de Moraes. Mas eu exijo que ele saia do Supremo Tribunal Federal e seja julgado naquele devido processo legal que ele nunca usou contra os seus inimigos. Porque nós não somos cães como ele. Nós não agimos como monstros como ele. Nós queremos o devido processo legal pelos crimes que ele comete. E por fim, Eduardo Bolsonaro falou sobre possíveis sanções também na Europa. Como o último, por exemplo, que é o crime de incitar invasão, né, incitar a autoridade internacional a invadir o Brasil ou a atos de guerra. Quando eu falo isso aqui nos Estados Unidos para as autoridades, que eu estou sendo processado no Brasil por conta disso, as pessoas dão risada. A gente já viu, né? Político aí para a cadeia por conta de problemas com corrupção, desvios, dinheiro público, etc. Golpe de Estado? Certamente não é o caso de Jair Bolsonaro. Então, a cada vez que o Alexandre de Moraes dobra a aposta, ele nos dá a oportunidade de escancarar para o mundo inteiro
que ele realmente é merecedor de todas as sanções. E não se enganem, né, não fiquem surpresos, na verdade, se isso for levado para a Europa, que é o próximo passo. A situação do Brasil nunca esteve pior, nem mesmo no regime militar. Afinal, nunca estivemos diante de um quadro global tão duvidoso e cheio de inseguranças. Bom, a anistia precisa sair o quanto antes, pois se o Brasil continuar sangrando, não haverá mais Estado no futuro, seja para você de direita ou de esquerda. Afinal, quem tem dinheiro está saindo do país. Ninguém quer viver no mundo de Alice no país da corrupção.